E hoje a gente vai falar de um tema que tem gerado bastante interesse e discussão aí dos nossos entusiastas, acionistas e seguidores, principalmente depois que o Bruno Perini, que já acompanha o Bitcoin, é um grande entusiasta da tese, entusiasta também das empresas que operam nesse segmento, as Bitcoin Treasury Companies, gravou um vídeo falando sobre como compreender as métricas, e acho que o título é Comprando o Bitcoin Descontado. A gente achou que seria válido fazer uma versão nossa, pessoal, compartilhando um pouco da nossa visão sobre as métricas, explicando um pouco as movimentações recentes da Orange BTC, que adquiriu ações, nas últimas semanas. Por que a gente fez isso? Qual que é a racional e como a gente entende esse movimento. Então, é mais ou menos isso que a gente pretende falar hoje. Obviamente que a melhor forma de descrever o que está acontecendo com a empresa é sempre com base em dados. A gente tem a nossa dashboard de tesouraria, os dados de tesouraria estão todos disponíveis online, então estou aqui compartilhando com vocês dentro do site www.orangebtc.com. Se você for na aba Tesouraria, você entrará aqui nessa página que tem todos os indicadores da companhia em forma live. É real, o feed está atualizado diariamente, o que está acontecendo. Então vamos lá. Se você está aqui dentro do site da Tesouraria, você consegue ver aqui o preço da ação, o valor do Bitcoin. Você tem aqui no canto direito uma métrica importante, que é quanto Bitcoin que existe atualmente na nossa tesouraria. No momento nós temos 3.722. Tem a pergunta: "Guilherme, preciso confiar? Como é que eu sei se isso é real ou não?" Nós temos prova de reservas, então se você clicar aqui em prova de reservas, você vai para essa outra página dentro do site, transparente, verificável, 100% Bitcoin. Tem aqui o total de Bitcoin em tesouraria e se você descer, tem aqui a lista dos 4 endereços nos quais nós estamos carregando esses Bitcoins, então qualquer um pode verificar on-chain, você pode ir lá na mempool e verificar as moedas. Não estamos falando hoje da prova de reservas, mas só fazendo aqui um lembrete que está disponível. O que a gente vai falar hoje, efetivamente, é sobre essa métrica que está aqui no site também, que é Enterprise Value e BTC NAV. Então vamos um a um para explicar do que se trata. O BTC NAV, que atualmente está em 1,9 bilhões de reais, você chega através de um cálculo muito simples. É literalmente o total de Bitcoin que a companhia tem, 3.722, multiplicado pelo preço atual do Bitcoin, que nesse momento está em 522 mil reais. Quando você multiplica um pelo outro, você chega em 1.946 milhões de reais. Esse é o montante de Bitcoin em reais que a companhia tem em balanço. Essa linha laranja, como é que essa linha se movimenta? Obviamente, dado o preço do Bitcoin, se o Bitcoin está subindo de valor, vai refletir nesse indicador. E quando a companhia compra mais Bitcoin, ela aumenta a sua tesouraria e, consequentemente, aumenta o NAV. Então, toda vez que a empresa compra Bitcoin, como vem feito nas últimas semanas, nos últimos meses, esse número se altera. E daí a outra pergunta que vem é: e o que é o valor da empresa? Como é que você chega nesse indicador? Tá tudo explicado aqui. Então você tem aqui o valor da empresa, que no momento atual está em 1,5 bilhões de reais, 1.567 milhões, para ser um pouco mais preciso. Se você passar o mouse em cima do ponto de interrogação, você vai ver que o valor da empresa é o valor de mercado, mais a dívida em aberto da companhia, menos o caixa e os equivalentes de caixa. Vamos descrever um pouco melhor o que representa cada indicador. Valor de mercado. Onde está o valor de mercado da companhia? Está aqui em cima. É basicamente todas as ações ordinárias em circulação multiplicado pelo preço da ação. Então, basicamente, você pega todas as ações ON em circulação, que está aqui, e multiplica pelo valor de atual do papel, que está aqui em cima, que está em R$ 9,29 no momento da gravação. O que mais você faz com esse indicador? Daí você acrescenta as dívidas, que a gente também tem aqui aberto, 123 milhões de reais, e desconta o caixa da companhia. Como a gente não tem caixa publicado, auditado ainda do último trimestre, que ainda está fechando a auditoria,
a gente nem está colocando o caixa na conta. Então, basicamente, para você chegar no valor da empresa, é a soma do valor de mercado mais a dívida em aberto. No momento atual, como eu disse, esse indicador está em 1,5 bilhões de reais, que é essa linha azul. E se você olhar para esse gráfico, você vai identificar que, em alguns momentos, essa linha está acima do valor do Bitcoin de tesouraria, em alguns momentos ela anda basicamente paralelo e às vezes está abaixo. No momento atual, está abaixo. O que significa isso? Significa que o valor da empresa hoje está abaixo do que a empresa tem de Bitcoin em tesouraria. Então, se a companhia fosse ser dissolvida no momento atual e distribuísse todos os seus ativos para os seus acionistas, e os ativos principais que a companhia tem nesse momento são os Bitcoins, ela distribuiria um valor acima do valor da companhia atualmente em mercado. Como é que você entende esse indicador? Está aqui, ó. Basicamente, o valor de empresa está 19% abaixo do valor do Bitcoin. Na visão da administração, esse é um desconto importante e com o objetivo de gerar retorno para os acionistas e aumentar a quantidade de Bitcoin por ação, a administração acha interessante recomprar ações em vez de comprar Bitcoin. A gente comprou Bitcoin aí na maioria das semanas desde que a gente lançou, mas em momentos atuais como esse, com uma deslocação dessa, que a nosso ver é expressiva, a gente recompra a ação, essas ações saem de circulação, o número de bitcoins continuam estáticos e quando você faz a conta, você aumenta o montante de Bitcoin por ação de todos os acionistas, que é uma das métricas mais importantes que nós temos como companhia. No acumulado histórico, nós já conseguimos aumentar esse valor em 2,43% e em 26, que acabou de começar, já aumentamos em 0,3%. Então, esse é o movimento, essa é aí a compreensão da companhia e em momentos de deslocação como essa, entende por bem recomprar ações. O Perini chamou de comprar Bitcoin descontado, dado que a empresa tem tanto Bitcoin, que a empresa é enxuta, que a empresa não tem grandes dívidas, ele chamou de comprar um Bitcoin descontado. Existem várias formas de você interpretar esse movimento, mas de forma geral, dado que o valor da empresa está abaixo do valor de Bitcoin, a administração entende por bem recomprar ações, gerando aí um aumento de Bitcoin por ação por todos os acionistas sobressalentes. Então, essa é a meta e, por isso, a movimentação recente nas últimas semanas de recompra de ações, com o objetivo de aumentar a exposição de todos os acionistas, obviamente de forma indireta, ao Bitcoin em tesouraria da companhia. Então, esse é um pouco do movimento. A não compra de Bitcoin não é que não estamos aí convictos na tese do Bitcoin, muito pelo contrário, dado todas as movimentações recentes dos Estados Unidos, macro, o que está acontecendo com o ouro, o que está acontecendo com a prata, conflito aí global, instabilidade geopolítica, a nossa visão é que o Bitcoin foi feito para isso, nunca estivemos tão convictos na tese do Bitcoin, contudo, se há uma oportunidade aí de recomprar ações com um desconto relevante, isso acaba sendo mais interessante no momento atual. Mas continuamos convictos na tese do Bitcoin, continuamos aí construindo uma companhia duradoura para as próximas décadas e vamos continuar operando e criando novas soluções para aumentar a quantidade de Bitcoin por ação dos nossos acionistas e aí uma movimentação de recompra de ações. Esse era o vídeo. Agradeço a todos os nossos acionistas, seguidores, entusiastas da tese e voltaremos em breve com mais conteúdo, mas agora falando um pouco do que está acontecendo no movimento macro global, porque tem muita coisa aí mexendo e vale a pena compartilhar um pouco a nossa visão e como isso impacta o Bitcoin. Legal? Obrigado.